Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 19 de dezembro de 2024. Ausente o vereador Tiago William. Solicito ao vereador Felipe Maioli para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Boa noite a todos. Farroupilha, 19 de dezembro de 2024, ofício número 69. Câmara Municipal de Farroupilha, excelentíssimo senhor presidente Davi de Almeida, venho por meio desta requerer a retirada da emenda substitutiva 01 do projeto de lei 41 de 2024, por mim, anteriormente protocolada, sem mais, no momento, atenciosamente, Juliano Luiz Bangarten, vereador da bancada do PSB. Certo. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Antes de passarmos à ordem do dia, senhores vereadores, eu solicito a aprovação em plenário para que o projeto de lei do Executivo número 41/2024, que altera a lei municipal número 4.673, de 13/10/2021, e da outras providências, seja incluído na pauta de hoje, uma vez que a emenda substitutiva 01/2024 foi retirada pelos autores. Também solicito a vossas excelências a autorização para que a gente possa votar a mensagem retificativa do projeto de lei do Executivo número 36/2024, que não consta o parecer jurídico, mas consta os pareceres das comissões para que o projeto seja votado nesta noite com mensagem retificativa. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Caminhamento de votação. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar a imprensa, cidadãos aqui presentes, cumprimentar o Fabinho, que está chegando aí. Fabinho, seja bem-vindo. A bancada do PSB vota pela inclusão na pauta, né? São dois projetos que tem muito a se debater e nós assim faremos o debate no espaço de cada um, mas votamos favoráveis sim, porque um deles é de suma importância para a volta do ano letivo, principalmente esse. Obrigado. Só quero retificar aqui a abertura da ordem extraordinária, em que o vereador Amarante não se encontra também, né? Então, o nosso quórum com 13 vereadores nessa noite. A palavra, então, está com o líder de bancada. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu quero colocar em votação, então, para que a gente inclua na pauta o projeto 41 e a autorização com a votação da mensagem retificativa do PL 36 nessa noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Tiago William e do vereador Gilberto do Amarante. Ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 35/2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2025, com mensagem retificativa. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Orçamento, finanças e contas públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Sobre o projeto de lei número 35, então, que estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2025.
O orçamento municipal, objeto deste projeto de lei, resulta de uma discussão técnico-científica acerca do provável desempenho econômico-financeiro da gestão administrativa municipal, estimando a receita e fixando a despesa na igual importância de 535 milhões de reais para o exercício de 2025. Considerando tais previsões, oportuno destacar alguns pontos essenciais, detalhando maiores informações a fim de demonstrar a viabilidade da proposta orçamentária. A receita geral do município, conforme acima assinalado, está prevista em 535 milhões, distribuída na classificação de receitas correntes, receita de capital e receitas intraorçamentárias. E importante ainda ressaltar que no total da receita estão incluídas as previsões relativas aos fundos municipais instituídos, ou seja, ao Fundo de Previdência Social, ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ao Fundo Municipal do Idoso, ao Fundo Municipal da Saúde, ao Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social, ao Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, dentre outros. As receitas correntes compreendem as receitas próprias e as transferências correntes, ensejando a seguinte análise específica. A. Receitas próprias, classificação que prevê a importância de 162.982.000 através dos seguintes títulos de receita: receita tributária, receita patrimonial, receita de contribuições, receita de serviços e outras receitas correntes. B. Transferências correntes, classificação cujas rúbricas estimam a importância em 341.461.000, revestindo-se de importância significativa para o orçamento proposto e, via de consequência, merecendo especial análise as consignações relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. As receitas intraorçamentárias estão previstas em 49 milhões e 12 mil, e o objetivo desta receita é anular os efeitos da dupla contagem nas chamadas transferências intraorçamentárias, como é o caso das contribuições patronais para o regime próprio de Previdência Social, RPPS. A dedução da receita para a formação do Fundeb está prevista em 40.708.000 e é destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica no valor de 20% retido diretamente na fonte pelo Estado e União de origem do FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI Exportação e 3.905.000 de outras reduções. As receitas de capital, cuja previsão é de 26.158.000, são provenientes de operações de créditos, alienação de bens municipais, transferências da União e do Estado, amortização de financiamentos concedidos pelo município na forma de legislação específica e outras receitas de capital. A despesa do município para o exercício de 2025 está fixada em 535 milhões e distribuída em dois grandes grupos, despesas correntes e despesas de capital. Efetivamente, o projeto de lei orçamentária, através de suas peças técnicas, procura especificar com total clareza os valores de todas as suas consignações, tornando a composição dos grupos transparente e compreensiva, dispensando, assim, considerações excessivamente detalhadas. As metas e prioridades para o exercício de 2025 estão aliadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, em concordância, por sua vez, com a lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2022 a 2025. Assim sendo, submetemos o anexo projeto à lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Então, senhor presidente, é isso. Solicito a votação ainda essa noite, se possível, e a posterior aprovação dos colegas. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão.
Antes de seguir a votação da aprovação do projeto de lei 35/2024, quero registrar a chegada do vereador Tiago Ilha e do vereador Gilberto do Amarante às 18h05. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 35/2024, estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2025, com mensagem retificativa. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 36/2024, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências, com mensagem retificativa. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Bem, sobre o projeto de lei número 36, de 14 de novembro de 2024, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Conforme já mencionado em outras oportunidades, a administração pública deve responder aos anseios da população com maior eficiência, agilidade, efetividade e qualidade. Via de consequência, a evolução das necessidades públicas, sociais e coletivas tem exigido adaptação e progressiva reorganização de estruturas administrativas para fins de prestação de serviços públicos com alcance dos resultados esperados. A contratação de pessoal para o ano letivo de 2025 é imprescindível para suprir a ausência temporária de servidores nas escolas da rede municipal de ensino, especialmente nos casos de afastamento por licença em substituição ao prêmio assiduidade, licença para tratar de assuntos particulares, licença saúde, licença maternidade e licença por motivo de doença em pessoa da família e ou para exercer os cargos na gestão escolar. Além das salas de aula, as bibliotecas são locais de extrema importância para a formação dos estudantes. O principal objetivo da biblioteca é apoiar, incrementar e fortalecer o projeto pedagógico das escolas, além de valorizar a leitura literária em seu cotidiano. Também a biblioteca dispõe de vários mecanismos atrativos, como oficinas, projetos de leitura e exposições. Assim, em razão da importância do incentivo à leitura e da escrita para o acesso ao conhecimento, se faz necessária a contratação de auxiliares para atuarem em tempo integral nas bibliotecas, ampliando a disponibilidade do ambiente à comunidade escolar. Ademais, se faz necessária a contratação de uma nutricionista para atender as escolas municipais de educação infantil, 1º de Maio e Monte Pascoal, inauguradas neste ano. No momento, não existe concurso vigente para a referida carreira e nem tempo hábil para a realização de um novo certame, sem afetar os serviços públicos e causar prejuízos à população. Diante desse cenário, as referidas contratações nos moldes do artigo 37-X e da Constituição Federal são necessárias para evitar prejuízo aos alunos e manter a rotina escolar e o desenvolvimento normal do processo pedagógico nas escolas municipais. Destacamos que, segundo os relatórios de gestão fiscal RGF, do segundo quadrimestre de 2024, o índice de despesas com pessoal está em 34,94%, um dos menores índices já registrados no município de Farroupilha, que poderia chegar até o limite de 54%, comprovando o zelo dessa administração com os gastos com pessoal. Cumpre informar que a proposta de contratação de pessoal foi devidamente submetida a impacto orçamentário e financeiro anexo ao presente projeto e será realizada através de processo seletivo simplificado. Portanto, diante da necessidade do atendimento qualificado aos alunos no decorrer do ano letivo, solicitamos a apreciação e consequente aprovação deste projeto de lei ainda hoje. Também temos, senhor presidente, a mensagem retificativa do projeto de lei número 36, que reza o seguinte: para fins de alterar a redação das alíneas do inciso 1 do artigo 2º, passando a ser a auxiliar de desenvolvimento infantil, R$ 4.208,90.
B. Auxiliar de biblioteca, R$ 2.608,08. Motorista para ônibus escolar, R$ 3.451,87. Nutricionista, R$ 5.882,79. Professor, R$ 4.580,57. Para a jornada de 40 horas semanais e para as demais jornadas, proporcional ao número de horas trabalhadas. Então, é isso, senhor presidente, o projeto e também a mensagem retificativa, pedindo que seja colocado em votação ainda essa noite, posterior à aprovação. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgar. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar também o Schmitz, nosso colega vereador eleito. Bom, esse é um projeto importante e é um projeto que ele vem atrasado. Aqui a gente já tinha que ter findado o processo seletivo, preparando já, organizando o corpo pedagógico, os docentes, para estar se preparando já para o ano letivo de 2025. Veio atrasado. E esse projeto vem todos os anos. Isso aqui demonstra o quê? Falta de planejamento, gestão e operacionalização. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico. E, de novo, este ano teve 1 mês e pouco que faltou professores, e 2025, nessa lógica, vai faltar professor de novo no começo do ano letivo. Isso aqui é primazia da gestão pública. Então, isso aqui é aquele ditado: pau que nasce torto não endireita, e não vai endireitar. Aqui vai terminar torto, e, infelizmente, quem que paga lá na ponta? As crianças que poderão começar o ano letivo sem professores. Por conta do quê? Falta de organização, gestão e planejamento. E eu vou bater nessas duas teclas de gestão e planejamento, porque o prefeito Fabiano Feltrin vivia se gabando, né? Então, deu para ver que ele tem bastante gestão e planejamento. Só que não. E há de se lembrar e referendar aqui que, quando veio o projeto, na minha primeira manifestação nesta casa, eu fiz a cobrança que o subsídio, aliás, o melhor, o salário dos professores não contemplava o teto, o piso nacional da educação. Veio a mensagem retificativa, corrigiu, que bom. A própria questão também apontei o baixo salário dos auxiliares de desenvolvimento da educação infantil, que, para quem não sabe, é aqueles que apoiam, que cuidam das crianças, desde do berçário até os 3 aninhos e 11 meses. Então, lidam com crianças pequenas, requerem todo um cuidado especial, uma capacitação, um preparo. Isso se chama o quê? Valorização. Valorizando quem cuida das crianças. Um dos bens imprescindíveis da nossa sociedade. E vejam só, de 1985 foi para 4.200, praticamente dobrou, e que bom. Então, obviamente que eu voto favorável, mas lamento, mais uma vez, alguns grupos da sociedade pagarem a conta pela incompetência do gestor público. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, nós colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto 36 seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei número 36, 2024, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências, com mensagem retificativa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 40/2024, que prorroga o prazo estabelecido pela Lei Municipal 4.787, de 13/12/2022. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Sobre o projeto de lei número 40, então. Através do presente projeto de lei, que prevê a prorrogação do subsídio tarifário
nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, a administração municipal tem por objetivo preservar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão, assegurando a modicidade das tarifas, priorizando o serviço público e promovendo a melhoria da mobilidade das pessoas no deslocamento dentro do território municipal. O referido subsídio vem sendo aplicado desde dezembro de 2022 e sua manutenção mostra-se imprescindível neste momento para evitar uma majoração excessiva no valor da passagem urbana. Com isso, busca-se manter a tarifa em um patamar que evite a fuga de usuários e, mais do que isso, torne possível uma maior atratividade do sistema de transporte coletivo urbano. É indiscutível que os custos operacionais aumentam muito ou aumentaram muito, sobretudo pela alta do câmbio e do combustível. Sabe-se que em diversos municípios o sistema de transporte público entrou em colapso, dado o desequilíbrio econômico no tripé, poder público, concessionária e usuário, o que levou até o mesmo à paralisação do transporte. Ademais, ao optarem pelo uso dos ônibus, os cidadãos contribuem significativamente para a redução do número de veículos nas ruas, promovendo um trânsito mais fluido em razão do descongestionamento das vias. Tal subsídio é fruto da utilização por parte desta administração dos recursos públicos de maneira responsável, com zelo e a eficiência que todo cidadão espera dos seus governantes. Ressalta-se que a concessão do subsídio, ora proposta, está em consonância com os princípios e as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída por intermédio da Lei Federal número 12.587, de 13 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, fazendo prevalecer o interesse público. Por fim, a proposta de subsídio foi devidamente submetida a impacto orçamentário e financeiro, o qual encaminhamos em anexo ao presente projeto. Então, senhor presidente, peço que seja colocado em votação dessa noite e posterior à aprovação dos colegas. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, bom, eu estive na audiência pública e me manifestei e vou fazer uso também para defender a minha posição, que ela condiz com a população e com a necessidade dela. Mas, primeiro, a justificativa do projeto parece que a gente está na Holanda. Parece que a gente está na Suécia, na Suíça, porque, meu Deus, uma primazia, está tudo lindo, gestão fiscal, responsável. É uma narrativa quase de um conto de fadas. Então, não precisa exagerar tanto. Tem que agir mais e tentar vender discurso menos fácil. Dialogar mais, quem sabe, né? Mas, primeiro, o que está sendo devolvido não é um favor da atual administração. É o imposto do contribuinte. É o imposto que é pago em cada bala que é consumida, em cada litro de gasolina, em cada vez que vai no mercado. Ou seja, não é um favor. Então, primeiro isso. Segundo, é importante, sim, primeiro como uma ferramenta de organização da sociedade, mas com caráter de mobilidade urbana. Se nós tivéssemos, de fato, um transporte coletivo forte, organizado, com certeza o fluxo de veículos seria menor. Consequentemente, teria menos trânsito, teria menos poluições e fluiria melhor. Mas é importante referendar que ficam algumas questões. Onde está ou como está a licitação do transporte público que está vencida? Até agora eu não tive essa resposta. E há um problema crônico. Faltam horários para os bairros e faltam pontos, principalmente nos finais de semana nas rotas. E eu citei aqui o caso do 1º de Maio, citei do Industrial, citei do Alvorada, são tantas outras localidades. Então, obviamente que eu vou votar favorável à ação para também estimular que mais cidadãos possam ter acesso a um direito básico, que é o ir e vir através do transporte coletivo, mas referendo e sustento aqui, se faz necessário ampliação de rotas, ampliação de horários, porque aí sim nós vamos estar atendendo às reais demandas com a realidade da população. Então,
urgentemente 2025 precisa ter ações. Esse é o meu voto. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, primeiro só fazer um parênteses aqui para dizer que agora a administração municipal do findado mandato praticamente do prefeito Feltrin usa as justificativas dos projetos para se autoelogiar. Porque essa administração demonstra, não sei o que, se autoelogia, um aspecto de justificar a falta de resultados concretos exatamente para o projeto que vem. Quer dizer, a questão do transporte público, ela estava lá no governo do prefeito Claito para fazer a licitação, e aí houve um impedimento pelo Tribunal de Contas e o tema ficou parado. Está lá até agora, né? Esperando alguém tomar iniciativa, não sei que tipo. Nós tivemos aqui agora, recentemente, aqui, um ano atrás, uma audiência pública, das tantas que a gente promoveu aqui, fui um dos autores da audiência, para debater essa questão do transporte público. Não evoluiu absolutamente nada. Zero, nada. É só o subsídio. Subsídio. Não se faz licitação, não se coloca mais linhas, não se atende necessidades, por exemplo, dos alunos que hoje estudam no Instituto Federal, resolveram uns probleminha aqui ou colar. Nós temos o transporte rural que tem deficiência, não se busca a solução de absolutamente nada. Nós temos o problema lá da Vila Nova, nós temos o problema da Vila Esperança, nós temos o problema do Salto Ventoso, da linha Eli, nós temos problema nessas comunidades que não tem transporte. As pessoas têm que pegar táxi, pegar Uber para vir para a cidade. Não tem. E isso não é debatido. Então o governo se furta dos temas importantes e se autoelogia exatamente para justificar a falta de resultados concretos do projeto que manda para casa. Eu vou votar a favor porque nós não temos que penalizar as empresas e nem os usuários. Se tem alguém que não tem culpa aqui, são as empresas e os usuários. Eles não são eles que decidem sobre a gestão do transporte. Quem decide é o gestor. Então, é ridículo vir num projeto de lei se autoelogiando de algo que exatamente não tem nada de concreto. Nada, é ridículo. Eu volto a dizer aqui que eu desejo muita sorte e tenho muita expectativa no governo do Jonas e do Thiago. Tá? Mas, pelo amor de Deus, né? Seja um governo de atitude. Menos gavolice, menos bravata nas rádios, menos book, menos look, menos, né, glamour e mais ações, mais atitudes. É isso que nós precisamos. Então nós vamos votar a favor, mas gostaria de fazer essas ressalvas quanto a isso. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Colegas vereadores, saúdo a todos que aqui nos acompanham, quem também nos acompanha através da TV Serra, vereador eleito Schmitz, Polícia, Verde Maio, bom vê-los aqui. Na verdade, esse projeto, então, o governo prorroga, né, o prazo de subsídios em R$1 para a passagem no transporte público, e também é uma maneira de diminuir o impacto, né, perante ao nosso usuário. Eu acho que é bem importante essa continuidade, tendo em vista que quem trabalha 20 dias ou usa o transporte 20 dias no mês, certamente fará uma diferença no seu bolso no final do mês, poderá comprar ou adquirir alguma outra necessidade que sem dúvida é importante. Eu concordo que é necessário sim que seja feita uma licitação pública referente ao transporte coletivo no nosso município. Temos que melhorar diversos aspectos e também diversos pontos, né, que nós temos conhecimento que o morador, o cidadão, tem dificuldade de acessar
o transporte coletivo para vir para a região central ou se deslocar dentro do município. E eu tenho conhecimento também na outra legislatura, que eu pude também acompanhar, esse projeto e essa licitação, ela está trancada há mais de 10 anos. E eu acredito que, espero e me coloco também à disposição para que a gente avance nessa proposta. Talvez uma nova licitação possa onerar um pouco ou ainda mais o usuário. Mas eu acho que nós temos que, com isso, chegar a todos os cantos do município, atender às demandas, melhorar também a qualidade do próprio veículo, também os abrigos, aonde o cidadão, o trabalhador fica aguardando para que o coletivo passe. Então, são diversas circunstâncias que serão necessárias para que a gente avance e tenha um transporte coletivo de qualidade. Mas eu ainda quero reforçar que com este subsídio, o cidadão vai diminuir o seu impacto financeiro, o seu gasto, para que ele possa fazer, só para concluir, senhor presidente, para que ele possa fazer ou investir em algo fora do transporte coletivo. Obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Jorge Sensen. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, as pessoas que estão aqui nos assistindo, o Schmidt, vereador eleito, Polícia que está aqui, esta noite, candidato a vereador que também foi. Quero dizer que teve um grande período no interior, que tem tudo a ver com o transporte público também, que os pais para passar o transporte próximo das residências dos agricultores, para pegar os alunos, enfim. Mas por um grande período não foi feito isso porque não tinha conservação nas estradas. Então essa metodologia que também teria que averiguar se esse período foi pago para essas empresas, porque eu acho que foi pago igual, porque era uma responsabilidade do município de fazer a manutenção e não fez. Mas o que eu quero dizer com isso, que sim, deveria de abrir uma nova licitação para compor novas rotas, até porque a empresa de hoje, ela não circula aonde não tem pavimentação, ou seja, de paralelepípedo ou pavimentação asfáltica, ela não vai. Então, se tem um morador, eu sei que está se avançando nas pavimentações em todos os governos, não é um merchandising desse governo, acho que se avançou mais no governo Clayton e Pedroso, só que não foi feito tanto merchandising, né, publicidade. Mas tem se avançado, porém, continua essa questão do transporte público não atender a todos, e muitas vezes aquelas pessoas que mais precisam desse transporte. E se não abre licitação, dá a impressão que é uma parceria do poder público com uma empresa. Porque não abre a licitação, então agora vamos dar subsídio, legal. Mas a gente não vê uma coisa transparente. É necessário este valor que está sendo pago ou não? Até me chamava uma atenção na campanha que eu estava, todos nós aqui, vereadores, candidatos, enfim, que caminhamos, tinha um motorista que fazia campanha na parada de ônibus, inclusive com bandeira na parada de ônibus, que não pode. Entrava e saía deixando o seu material de campanha dentro dos ônibus, isso também não pode. Então dá a impressão que tem uma certa, sei lá, eles podem, eu não, sabe, eu fiquei vendo aquilo, mas que absurdo. Mas faziam, e faziam aquilo com a normalidade que parece que era do dia a dia. E foi denunciado, inclusive, para o Ministério Público, normal. Então, quero dizer, vamos cuidar com isso, porque me parece, às vezes, quando não se resolve de uma forma transparente e legal, que tem aí alguma coisa, um convênio além do subsídio. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, nós colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 40/2024, que prorroga o prazo estabelecido pela Lei Municipal número 4.787, de 13/12/2022. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quero cumprimentar nessa noite o vereador Argídio Schmidt, que está aqui também, que assume em 2025, cumprimentar o Robinho, polícia, cumprimentar o Verona, a Emília também, que estão aqui conosco, assessores da casa, a imprensa aqui presente e também as pessoas que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 41/2024, que altera a Lei Municipal 4.673, de 13/10/2021, e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Eu já passo a palavra ao vereador Caleb Coelho. Bem, sobre este projeto, então, no atual contexto socioeconômico local, nacional e internacional, e depois de transcorrido o momento eleitoral, resta premente necessidade de alterações pontuais na estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal, de modo a criar e aprimorar os instrumentos essenciais para o atendimento das necessidades dos cidadãos farroupilhenses, visando a garantir resposta aos anseios da população com maior eficiência, agilidade e otimização e ampliação da qualidade das ações e serviços públicos. Através do presente projeto de lei, buscamos a regularização da Procuradoria Municipal em razão da inexistência de cargos de direção. A Procuradoria realiza um trabalho essencial à defesa da legalidade e da moralidade ou da moralidade administrativa no âmbito de nosso município, bem como na preservação do patrimônio e do interesse público municipal, os quais têm resultado em grande economia de recursos públicos e também na maior eficiência dos serviços prestados pelos diversos órgãos do município. O município cresceu exponencialmente e o fluxo de trabalho na Procuradoria-Geral ampliou consideravelmente no decorrer dos anos, necessitando de uma maior atuação do órgão no assessoramento da administração e na execução de inúmeras atividades na defesa do interesse municipal. Outro sim, a Coordenadoria de Defesa Animal passará a integrar a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, objetivando a integração entre os setores afins e promovendo a execução das políticas públicas de proteção, defesa e bem-estar dos animais domésticos e também dos animais silvestres, através deste órgão. Ademais, a Secretaria Municipal do município, ou melhor, ademais a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude trará autonomia e dinamicidade aos setores envolvidos. O turismo, a cultura, o esporte, o lazer e a juventude são importantes vetores para o desenvolvimento social e econômico da sociedade farroupilhense, que, a partir da alteração que propomos, poderá articular e coordenar ações concretas para fomentar esses setores, buscando recursos e realizando projetos. As ações pretendidas certamente fortalecerão não só a economia local, a realização de ações e projetos culturais e educacionais, a geração de empregos e a renda, mas também o sentimento de pertencimento da população local e o enraizamento da cultura de nossa cidade. Sendo assim, então, senhor presidente, peço que seja colocado em votação essa noite e a posterior aprovação dos colegas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tomei o cuidado de pegar aqui a justificativa da prefeitura, do prefeito, obviamente, né? Vejam bem, ele está querendo criar uma secretaria, tá?
E ele argumenta assim: no atual contexto socioeconômico local, nacional e internacional, o mundo está conspirando para criar uma secretaria. É interessante. Na mitologia grega, tinha um jovem de nome Narciso, e ele se apaixonou pela imagem dele que refletia na água, e por isso que tem o termo narcisismo. É uma paixão pelas suas atitudes que comove. Eu quero dizer que esse projeto nós tínhamos pedido vistas e nós devolvemos o projeto à mesa. O vereador Juliano retirou a emenda, o vereador Amarante e eu estivemos juntos hoje na Prefeitura Municipal, atendendo um pedido do prefeito, aqui intermediado inclusive pelo vereador Davi, porque a gente só queria conversar, queria entender. E a liderança do governo aqui vai sair da casa, né, com uma imagem que nunca conversou com nós, sequer cumprimenta nós. Isso nós falamos, inclusive, para o prefeito. E o prefeito tomou a iniciativa, humildemente, para conversar com a gente, explicar do projeto. Ninguém conseguiu explicar o projeto para nós. Ninguém. Talvez alguns até quisessem explicar, mas não tinham autoridade em nome do governo. Então, nós fomos lá hoje à tarde, fomos recebidos pelo prefeito Jonas, conversamos, entendemos, nos explicou, conversamos sobre a questão da procuradoria, conversamos sobre a questão da defesa dos animais, conversamos também sobre a questão da secretaria e fomos inaugurar um período de diálogo com o governo. E eu acho que isso é bom, isso é bom. A exemplo de alguns vereadores dessa casa que dialogam, que conversam, só que, lógico, não representam necessariamente, vamos dizer assim, o cargo, a liturgia de cargo de uma liderança indicada pelo governo para conversar. Então, acho que quem não conversa está fadado ao insucesso em qualquer lugar. O diálogo ele é importante, principalmente nessa casa, que é o parlamento, que é aqui que a gente conversa, que a gente dialoga. E também conversamos sobre outros projetos. Eu quero fazer aqui, falar dos outros, só para justificar a nossa retirada. Conversamos sobre aquele da estação de tratamento de esgoto, que não vai ser votado esse ano, fica para o ano que vem, porque é um tema que precisamos debater. Conversamos sobre a questão da renovação do contrato com a Corsã, que fica para o ano que vem, e conversamos também sobre a reforma do plano diretor, que fica para o ano que vem. Então, de 4 projetos, só para concluir, senhor presidente, de 4 projetos, 1 será votado e os outros 3 ficam para debater com a sociedade conforme necessidade que terá no ano que vem. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, bom, só para complementar a mitologia grega que o Roque comentou, né, do Narciso, ele só esqueceu a parte. Narciso era um jovem bem afeiçoado na sua questão estética, era disputado pelas mulheres e ele não queria ninguém e ele nunca tinha visto a imagem dele. Então, um belo dia ele foi tomar água, o sol refletiu na água, ele se apaixonou pela imagem dele, foi dar um beijo, beijou, caiu, morreu afogado. Então, é a história, né? Mitologia grega, pois é, a gente já viu tanta coisa, né, que até Deus duvida. Mas vamos lá. E outro adendo, o prefeito também não precisa usar ChatGPT para fazer a justificativa do projeto. Assim, o Wall Street fica preocupado, que essa de contexto internacional é um case, né, de se assustar pela tamanha arrogância. Mas veja só, algumas ações, elas têm reação. Lei de física, Newton falava isso. O professor Santos sabe bem disso. E durante quase 4 anos nós fomos tratados por alguns vereadores como se nós fôssemos leprosos. Diminuídos, sempre se olhou com soberba e arrogância e de uma forma numérica. Nós, situação, temos maioria, nós votamos. Mas não consegue estudar nem os projetos, nem o regimento interno. Quiçá ter a hombridade e a humildade de dialogar. E não conseguiram responder as perguntas do meu colega, tá? Mas por que vão fazer? Mas, gente, se não conseguem responder o que vem do governo para defender, tem que renunciar ao mandato. O que estão fazendo aqui? Se não sabe o que está acontecendo e vem para defender o governo, para trazer informações, estão em Nárnia.
Só pode. Mas essa ação eu defino como uma ação de caráter pedagógico. Tem que se aprender a respeitar a oposição. Tem que aprender a respeitar a pluralidade. Porque ninguém me pegou no braço e disse, toma, tu tá aqui. Eu fui eleito pela população, por uma parcela que pensa diferente. E é isso que o doutor Enzo falou ontem aqui na diplomação, a pluralidade, as várias formas de pensar. E nós, por inúmeras vezes, nós fomos sufocados, ofuscados por sermos minoria. Mas uma minoria que estuda, uma minoria que tem a intenção de propor o debate. Então, foi retirado, a gente teve uma conversa importante, foi pontual, algumas questões, e claro, ninguém havia trocado uma vírgula, uma palavra conosco. Ninguém tinha conseguido defender, inclusive pessoas que têm interesse direto. Então, vocês imaginem só quem é do contra. Então, a gente lamenta isso, mas, para concluir, tem que se aprender a descer do salto e ser menos arrogante. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores aqui, todos que estão aqui hoje nos prestigiando e aqueles que nos assistem dos seus lares também, e todos os servidores dessa casa, a imprensa, na pessoa da Damate. Bom, todos sabem, né, pelas minhas manifestações aqui nessa casa, que sou contrária a qualquer iniciativa que traga implicações dos recursos públicos. No projeto agora em questão, entendo que se trata de um projeto de lei que poderia ter sido protocolado pelo novo governo, pelo novo executivo, e ser apreciado e votado pelo novo legislativo, pelos novos vereadores eleitos. Porque se trata de um projeto que não tem a necessidade, força de lei, que teria que ser votado este ano. Mas eu entendo também que isso é uma prerrogativa do executivo, elencar as suas prioridades. E sempre respeitei isso. Nesta casa, eu represento o governo de hoje por força partidária. E sempre votei junto com a minha bancada. Mas sou contrária a qualquer implicação que traga nessa questão do recurso público. Mas é prerrogativa do executivo, ele achou por bem colocar este ano, não concordo com isso, mas é ele que tem, né, o poder na mão. E também ele tem mostrado, esse governo tem mostrado boas intenções, boas ações, né? Ele tem se esforçado muito, tentando fazer o seu melhor, como todos os governos fazem. Então, acho que que seria o meu voto, né, diante dos outros 10 favoráveis a este projeto. Então, eu sigo minha bancada, como sempre, mas penso que poderia ter sido protocolado o ano que vem e ter votado o ano que vem. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. Colegas vereadores e vereadoras, queria saudar as pessoas que aqui nos acompanham, que acompanham de casa. Gostaria de trazer a manifestação nossa em referente ao projeto, da mesma forma coerente que nós fizemos essas duas passagens do nosso trabalho aqui pela Casa Municipal. Em outros momentos, toda vez que a gente, principalmente eu que presenciei aqui 2 governos, a gente precisa ter coerência quando a gente vota, independente de estar no lado desse governo ou não. Primeiro, eu gostaria de dizer assim, como eu me alegro, né, dessa sensibilidade que o vereador Juliano teve em retirar a emenda, né, que também os vereadores que estavam acompanhando lá na comissão também o pedido de vista, porque mostra que quando há diálogo, tudo é possível. Eu sempre digo que tudo pode desde que. Quando encontrou o diálogo e viu da importância, está aqui o projeto hoje sendo apreciado. E eu acredito, e vou trazer meu posicionamento, que é o mesmo que fiz em outros momentos que votei projeto de criação de secretaria, que eu acredito que essa é uma prerrogativa, obviamente, do Executivo, e eu entendo que esse momento o governo decidiu colocar esse projeto ao final desse mandato, porque é um governo de continuidade, né? E eu identifico que é um dos processos da transição. Sempre quando há a troca de governo, tem que estabelecer uma transição, mesmo que essa transição seja com a maior equipe que ainda vai continuar lá. E eu acredito que talvez nessa transição tenha mostrado de que
qual é a ideia de se governar no próximo governo, e a transição coloca, junto com o atual governo, essa sugestão para trazer aqui, né, doutor Tiago, para a Câmara de Vereadores, para que o próximo governo comece, então, dentro da ideia administrativa que o próximo governo já alinha. E, então, é esse o voto de confiança e de tranquilidade que nós damos nessa noite, para que, sim, no primeiro e no segundo dia do próximo ano, o próximo governo tenha todas as ferramentas na mão necessárias para fazer uma administração boa para a nossa cidade de Farroupilha. E vai caber, principalmente os vereadores que aqui vão continuar, que tenham, seja de situação de oposição, a necessidade de quê? De fiscalizar, acompanhar e cobrar que a chegada dessa nova composição administrativa da nova secretaria reverta em serviço para o cidadão. E não seja só para daqui a pouco acomodar alguma situação política, e sim possa reverter em serviço para o cidadão. Então é nesse intuito que nesse momento nós já adiantamos que o nosso voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. A palavra está com o vereador Gilberto do Amarante. Quero dizer, senhores vereadores e vereadoras, que de certa forma foi esclarecido a intenção do governo, de uma forma serena, de uma forma sem tupete, no sentido de aumentar, de merchandising, aquela coisa muito técnico, sereno, valorizando inclusive muito o vereador de oposição, que eu acho que é isso que a gente discutiu um pouco também com o prefeito. Valorizar o vereador que aqui está e que foi eleito tanto quanto o prefeito de diferentes diferentes proporções de voto. Mas também quero dizer que poderia ter esclarecido, ou até mesmo o líder de governo ter marcado uma reunião com o prefeito, com o executivo municipal, mas capaz do líder, como já aconteceu em outros momentos, querer ir sozinho, não levar os vereadores de oposição para esclarecer o assunto. Não convidar, porque já houve em outros momentos que houve uma reunião com o executivo, dos quais a oposição estava tocando o assunto e o líder decidiu por ir sozinho e não levar os vereadores dos quais estavam tratando. Mas quero dizer que também ouvi uma entrevista, até infeliz, outro dia no rádio, de um vereador também citando a oposição, falando M, não sei o que e tal. Quero dizer que esse mesmo vereador, de repente, às vezes, quando dá uma entrevista, que tem esta palavra também, de repente dá uma congestão e passa mal. E aí depois passa mal com a sua própria fala e aí acaba até fica até sem trabalhar uns dias. Mas faz parte. Faz parte do que aconteceu nesse período que nós passamos por aqui. Quero dizer que sim, os vereadores têm que ter diálogo um com o outro. De vez em quando eu tinha alguns entruncos aqui com o Tiago, com outros vereadores, mas na grande maioria, no final, a gente se cumprimentava com a doutora Leonora, muitas vezes, nós nunca deixamos de nos falarmos. Agora, ter vereador aqui que passou 1 ano, 2 anos, não cumprimentando um colega, e não é a grande maioria, que representante é esse? Quer dizer que então eu vou trabalhar para um lado só? Então eu acho que aqui somos exemplo para a população ali fora, para ser seguido e para ser sempre dialogado. E volto a dizer uma coisa, vamos cuidar para nós não tomar congestão com nossas próprias palavras, como de repente fiz aqui em alguns momentos, mas eu tive a hombridade de pedir desculpa e me retratar quando errei. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quer palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. Com relação ao projeto 41, só desejo boa sorte a todos os envolvidos e sucesso nesses próximos 4 anos. Meu voto é favorável ao projeto. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser espaço de liderança, ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, eu quero também comentar sobre o projeto. Nós decidimos que, após ouvir o prefeito e justificar a necessidade da criação, nós entendemos da mesma forma, doutora Clarice, que isso aí poderia ser no governo seguinte. Poderia ser no governo seguinte.
É claro que isso aqui é uma secretaria para acomodar alguém, vereador, lá para trazer suplente para casa. Isso aí vocês vão ver, janeiro já está aí. Vai ser para isso. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas a gente respeita as decisões do governo e o Jonas foi eleito para administrar a cidade. Ele nos deu a palavra que é um desejo dele. Ele pediu para que o atual prefeito encaminhasse para a Câmara o projeto para votar, para que ele inicie o governo com essa estrutura já montada. Então, nós também votaremos favoravelmente, né? Então, eu reflito aqui o quanto que é importante o diálogo. Quanto que é importante o diálogo. E quanto que é importante a gente não ter apenas números, mas ter conteúdos esses números trazerem pautas, trazerem a devida importância para o debate. Eu quero aqui lembrar só de uma passagem aqui de um programa chamado Roda Viva, que entrevistava o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Perguntou para ele, o repórter, como que ele tem uma maioria no Congresso e tinha levado uma derrota em um determinado projeto. Aí ele falou, acontece o seguinte, eu tenho uma minoria contra mim muito organizada e tenho uma maioria desorganizada ao meu favor. Eu acho que isso aí caberia muito bem, uma reflexão para o prefeito que sai do cargo, e fica uma importante reflexão ao prefeito que entra, para que quando ele escolha aqui na Câmara lideranças para representá-lo, que sejam lideranças que tenham o diálogo em primeiro lugar. Quem não dialoga, volto a dizer, vai viver num mundo muito pequeno, muito pequeno. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloque em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto 41 seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo, número 41/2024, que altera a Lei Municipal número 4.673, de 13/10/2021 e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo, número 45/2024, que autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Caleb Coelho. Bem, sobre o projeto de lei número 45, então, ele autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências. Primeiro, área de terras urbanas com 75.280,91 metros quadrados, sem benfeitoria, localizada no bairro Águas Claras, linha Palmeiro, 1º Distrito, Farroupilha, RS, matrícula número 48.081, folha 01 do livro número 2/RG, do registro de imóveis dessa cidade. Áreas de terras urbanas, somando 74.130,13 metros quadrados, sem benfeitorias, localizadas na rua Guilherme Faustino Paese, no bairro América, no 1º Distrito, Farroupilha, RS. Matrículas número 24.905, 42.321,04 metros quadrados e número 24.906, 31.809,09 metros quadrados, folha 01 do livro número 2/RG, do registro de imóveis dessa cidade. Então, senhor presidente, é esse o objeto da lei. E aqui temos mais na justificativa uma seguinte informação. A presente proposta tem por objetivo a regularização da permuta de imóveis autorizada pela Lei Municipal número 4.392/2017, entre o município e a Cooperativa Habitacional Esperança, através da correção de áreas e matrículas. O imóvel atualmente pertence à Cooperativa Habitacional Esperança. Está localizado nas proximidades do aterro sanitário, sendo um local estratégico e de interesse público para futuras ampliações e desenvolvimento de atividades correlatas na área do saneamento ambiental.
Por outro lado, o imóvel atualmente pertencente ao município possui condições urbanísticas de viabilizar um empreendimento habitacional de interesse coletivo, como é o caso da Cooperativa Habitacional Esperança. Então, senhor presidente, gostaria de pedir que o presente projeto seja votado aí nessa noite e posterior aprovação dos colegas. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A abstenção do vereador Roque Cervenini, do partido PSB. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 45/2024, que autoriza a permuta de imóveis e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por maioria, com a abstenção do vereador Roque Cervenini, partido PSB. São 13 votos favoráveis. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 47/2024, autoriza o recebimento de imóveis em doação. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Caleb Coelho. Bem, sobre o projeto de lei número 47, que autoriza o recebimento de imóveis em doação. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação, a título de destinação de área pública, os seguintes imóveis: uma área de terras constituída por parte da estrada FR 54, localizada na linha Jacinto, distrito da Jansen, neste município de Farroupilha, RS, com área superficial de 5.147,80 metros quadrados, devidamente matriculado no registro de imóveis desta cidade, sob número 49.312, livro número 2/RG, de 13/3/2024. Segundo, uma área de terras constituída por parte da estrada FR 59, localizada na linha Jacinto, distrito da Jansen, neste município de Farroupilha, RS, com área superficial de 5.684,10 metros quadrados, devidamente matriculado no registro de imóveis dessa cidade, sob o número 49.313, do livro número 2/RG, de 13/3/2024. Terceiro, uma área de terra constituída por parte da estrada FR 59, localizada na linha Jacinto, distrito da Jansen, neste município de Farroupilha, RS, com área superficial de 1.003,10 metros quadrados, devidamente matriculado no registro de imóveis desta cidade, sob número 49.314, livro número 2/RG, de 13/3/2024. Os imóveis a serem recebidos em doação pelo município dizem respeito à área pública destinada às estradas FR 54 e FR 59, em virtude de projeto de retificação administrativa aprovado em 5/2/2024, que por um equívoco constam apenas como afetados nas matrículas. Desta forma, se faz necessária a devida regularização através da transferência de propriedade dos imóveis ao município de Farroupilha. Então, era isso, senhor presidente. Peço que seja colocado em votação ainda essa noite e posterior aprovação. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nessa noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 47/2024, que autoriza o recebimento de imóveis em doação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 48/2024, autoriza o recebimento de imóvel em doação.
Pareceres: Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Caleb Coelho. Sobre o projeto de lei número 48, que autoriza o recebimento de imóvel em doação. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação, a título de destinação de área institucional, parte do lote administrativo número 13, da quadra número 795, sem benfeitorias, com área de 224,10 metros quadrados, localizado na rua Sananduva, no loteamento residencial Boa Vitória, no bairro Monte Pascoal, matriculado no registro de imóveis dessa cidade, sob o número 46.753, livro número 2/RG, de 18 de maio de 2022. O imóvel a ser recebido em doação pelo município tem por finalidade ampliar a área de implantação da Estação de Tratamento e Efluentes, ET, do loteamento residencial Boa Vitória. A área institucional a ser doada será aglutinada com a já existente, conforme documentos em anexo. Sendo assim, então, senhor presidente, peço que seja colocado em votação essa noite, posterior à aprovação dos colegas. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 48/2024, que autoriza o recebimento de imóvel em doação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo, número 49/2024, que dispõe sobre a política municipal de segurança alimentar e nutricional e da outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Bem, sobre o projeto de lei número 49, de 14 de novembro de 2024. A alimentação adequada é direito básico do ser humano, indispensável à realização dos seus direitos consagrados na Constituição Federal, cabendo ao poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para respeitar, proteger, promover e prover o direito humano à alimentação adequada e segurança alimentar e nutricional de toda a população. A segurança alimentar e nutricional consiste na garantia da população ter acesso físico e financeiro à alimentação saudável, produzido e distribuído de forma sustentável em quantidade e qualidade necessária à manutenção da saúde, incluindo o direito de todas as pessoas terem acesso à orientação que contribua para o enfrentamento ao sobrepeso, à obesidade, contaminação de alimentos e mais doenças consequentes da alimentação inadequada. Diante disso, o presente projeto de lei visa exatamente a criação dos componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, bem como define parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal nº 11.346, de 2006, com o Decreto Federal número 6.272, de 2007, e o Decreto Federal número 7.272, de 2010, e o Decreto Federal número 11.422, de 2023. Sendo assim, então, senhor presidente, peço que seja colocado em votação essa noite e a posterior aprovação do presente projeto número 49. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está com o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo novamente a todos que aqui nos acompanham. E, para mim, ver esse projeto nesta casa também é um reflexo do nosso trabalho. Esse projeto aqui foi criado enquanto eu estava à frente da Secretaria de Habitação e Assistência Social, com o suporte técnico, de técnicas de assistência social, de psicólogas, nutricionistas. Nós acredito que avançamos muito
E se esse projeto em si, a gente conseguir contemplar ele numa totalidade, faremos uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Eu sei que a grande maioria aqui talvez tenha conhecimento, mas talvez alguém não tenha conhecimento. Nós temos no nosso município inúmeras famílias com dificuldade em alimentação. Os filhos de algumas famílias só se alimentam quando vão para a escola e recebem a merenda. Então, esse projeto também visa diminuir essa carência e essa necessidade, tendo em vista que o nosso município, pela sua pujança, pela sua condição socioeconômica, a gente não pode admitir que tenha pessoas ou famílias que passam fome no nosso município. E este projeto é justamente isso, tentar diminuir essa carência e fazer com que essas famílias, estas crianças, tenham uma condição melhor de nutrição, para que também elas tenham, além da nutrição, outros caminhos, outros passos para seu desenvolvimento. Então, espero que os nossos colegas se posicionem de forma favorável, mas, para mim, também são sementes que nós plantamos lá atrás, e hoje estão aqui germinando e, quiçá, farão a diferença na vida de muitas famílias. Obrigado, presidente. Sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está com o vereador Juliano Balgarten. Bom, eu quero me manifestar sobre esse projeto, Jorge? Quando nós debatimos na comissão de infra, teve, eu não me lembro se foi o ano passado ou se foi esse, e os colegas podem me ajudar, que veio o pároco aqui da Igreja Sagrada Matriz falar sobre a campanha da fraternidade. Acho que até foi o Thiago que convidou. E o Marquezinho. E ele comentava que existia necessidade de avançar alguns pontos, que a campanha ela tinha por intuito, por objetivo, obviamente, fazer a reflexão na sociedade sobre como que estava a segurança alimentar das pessoas. E eu me lembro que naquela noite eu questionei o que poderia ser um passo, um marco, um avanço. E uma das coisas que nós debatemos, e foi falado, inclusive eu propus, a criação de um Conselho de Segurança Alimentar. Por mais que agora está vindo, sendo regulamentado, que é importante. Isso é falar de política pública, isso é falar de algo coletivo, que tem o intuito de corrigir algumas mazelas sociais. Por mais que o PIB de Farroupilha seja, talvez, em relação a outros municípios muito aquém, superior, mas nós temos sim pontos críticos de pobreza e de vulnerabilidade social. Sim, nós temos isso em Farroupilha, crianças que têm talvez uma refeição por dia, duas, ou propriamente pessoas. E é aquela lógica, se a gente pegar uma criança com fome, vai para a escola, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é matar a sua carência alimentar. Então, a própria questão do desenvolvimento cognitivo, da aprendizagem, e é inadmissível nós estarmos falando em 2024, num mundo global, num mundo onde que joga todos os dias toneladas e toneladas de alimentos fora. Inclusive, o vereador Thiago Willi apresentou um projeto muito bom nessa legislatura para fazer o uso com as sobras do buffet para ajudar a distribuir para as pessoas em situação de rua ou as que precisam. Também é importante, de tocar esse projeto, de levar adiante. Então, obviamente, Jorge, que eu sou favorável, porque é inconcebível pensar que existe fome ainda no ano de 2024. E nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando de Farroupilha. Não adianta querer mudar o mundo e dizer que tem que combater a fome na África quando Farroupilha tem problema. Tem que fazer uma reflexão. Às vezes, os posicionamentos eles são fortes e eles são incisivos. Faz parte da minha formação, do que eu penso, mas tem que chamar a atenção da sociedade com alguns temas latentes. Obrigado, voto favorável ao presente projeto. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Amarante. Quero dizer que serei favorável, sim, a esse projeto,
porque embora hoje a gente vê muitos programas sociais, seja governo estadual, governo federal, mas ainda há muitas crianças que de repente têm falta dessa alimentação digna, né? E que venha trazer os nutrientes que carregam o desenvolvimento dessa criança para ser uma pessoa aí que possa desempenhar todo o seu conhecimento e aí por diante. Mas também eu queria dizer, Jorge, que segundo informações, não sei se isso não cheguei a verificar a fundo, mas o contraturno lá do seminário, me parece que ele só tem lanches. Então, são crianças que vão de outras escolas, né? E precisam, então, de alimentos, comida mesmo, que é o que os pais me relacionaram. Não sei, não verifiquei, não fui a fundo nesta questão, mas se é esse o fato, o contraturno merece sim alimentação comida, né? Eu sei que tem escolas aí que a merenda é uma refeição muito boa, que infelizmente muitas pessoas não têm essa refeição no seu almoço, mas cabe dar uma olhadinha aí, eu peço para você, vereador Jorge, tenho certeza que tu monitorar esse trabalho aí, monitorar esta lei para que seja implantada e seja feito, né, seja desenvolvido pelo município, que a gente sabe que muitas vezes as leis fazem, mas depois fica lá. E se os vereadores mesmo não cobrar, e principalmente tu é um vereador da base, vai fazer isso muito bem feito. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador PC. Pessoal da casa, aí, pessoal da imprensa, eu só quero contribuir com esse projeto aí para dizer que esse projeto é muito bom, porque só quem teve participação e trabalhou na parte da educação, participando de colégio, participando com a doutora que foi até presidente, vê a necessidade de alguns alunos mesmo. Porque às vezes eles vão para a aula pensando em comer, pensando na refeição. Então esse projeto é um projeto muito bom e a gente vê aí. Eu até assisti uma reportagem aí, uma entrevista do Alceu Moreira, se eu não me engano, que ele fala muito aqui dos gaúchos, das uvas, e ele falando dos milhões e milhões de alimentos, legumes que são jogados fora, principalmente no interior, né? Porque aqueles que caem embaixo lá, o produtor não pode aproveitar aquilo lá. Porque se ele pegar e fizer uma gelatina, uma geleia, ele não vai conseguir vender, porque botaram um selo lá que é difícil, né? E é isso na entrevista dele. Então é assim, ó. Eu acharia que esses legumes eles fariam muito bem no auxílio de uma merenda numa escola, sabia? Elas podem descascar, e tem as auxiliares, tem tudo, elas podem descascar, tirar o que... Só que não é permitido isso aí. Então, esse projeto vem de boa hora para dar um acalento para essas pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Obrigado, vereador PC. A palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à imprensa, né? Aos meus colegas vereadores, e ao nosso presidente da casa. Bem, esse assunto é um dos mais importantes que nós temos para discutir aqui, porque a fome não tem hora, a fome não tem preço, e cabe a todos que têm algum poder na mão, por mínimo que seja a ponta de uma unha, cabe a nós tentarmos resolver o problema. Não me lembro agora quem foi que disse que vão para a escola, Juliano, que vão para a escola para ganhar alimentação. Não é diferente, Juliano, do que era 63 anos atrás. Eu estudava, nesse período, no estadual. E a nossa merenda era, diga-se de passagem, uma delícia.
vinha um copo de chocolate que vinha dos Estados Unidos. Tu é historiador, tu deve ter lido sobre isso. Então, vinha dos Estados Unidos com um nome que eu não me recordo agora. Aliança para o Progresso? Não. Hã? Não adianta, eu não vou me lembrar. Mas vinha com um nome. E era um leite que já vinha misturado com esse chocolate. Mas era muito bom. E eu me lembro que os menos afortunados, eles tomavam o seu rapidinho para ganhar mais um copo. Hã? Eles ganhavam mais um copo, né? Então, como era importante para eles aquele copo a mais que eles ganhavam, porque provavelmente era a única refeição que eles tinham recebido durante toda a manhã, né? Quiçá à tarde. Mas eu me lembro deles tomando rapidinho para eles poderem receber mais um copo daquele alimento. Então, esse é um projeto muito importante e eu acho que todos nós devemos nos deter nele. Obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo 49/2024, que dispõe sobre a política municipal de segurança alimentar e nutricional e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Espaço encerrado de discussão de projetos. Senhoras e senhores, quero agradecer a todos os vereadores, pessoas que estiveram conosco. Estamos encerrando um ciclo com gratidão a Deus e ao povo que nos confiou em nosso trabalho. Que as sementes plantadas floresçam e gerem frutos para um futuro ainda melhor para todos nós. Obrigado a todos os vereadores, vereadoras, a toda a população. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.